Bem-vindos ao Parlamento, neste que é o primeiro programa de 2018. Hoje vamos falar sobre o despedimento coletivo de cerca de 180 trabalhadores na fábrica da Cofaco, na Ilha do Pico. A conserveira fez o anúncio nos primeiros dias deste novo ano. Este despedimento é um enorme revés para a economia da Ilha do Pico. Representa, por exemplo, uma perda de cerca de 4% na população ativa da ilha. A empresa diz que vai reintegrar quase todos os trabalhadores numa nova fábrica que vai construir, mas o processo ainda neste momento é pouco claro. É este, pois, o tema do programa de hoje. São convidados os deputados João Paulo Corvelo, do PCP, Marco Costa, do PSD e Miguel Costa, do Partido Socialista. Como sempre, e antes de começarmos este debate, vamos então ouvir a opinião dos partidos que não estão aqui representados. Rui Martins, do CDS, António Lima, do Bloco de Esquerda e Paulo Estevão, do PPE. O Bloco de Esquerda, antes de mais, deseja mostrar toda a solidariedade com os trabalhadores e as trabalhadoras da Cofaco, que se vêem numa situação muito difícil, uma situação que nos preocupa a todos e que a todos os açorianos deve merecer a melhor atenção. O Bloco de Esquerda há vários meses que alertou para a possibilidade da Cofaco estar num processo de encerramento da fábrica da Madalena do Pico. Em maio, o Bloco de Esquerda fez aqui no Parlamento uma conferência de imprensa a alertar para essa possibilidade e a pedir explicações ao Governo se conhecia o processo e que informações é que poderia dar aos trabalhadores e trabalhadoras da Cofaco. Na altura, o Governo Regional dizia que não haveria qualquer perigo de despedimento, nem de encerramento da fábrica, que aquilo que estava em causa era a construção de uma nova fábrica, mas que os postos de trabalho estavam salvaguardados. Ora, chegados até aqui, aquilo que percebemos é que o Governo ou não sabia do que é que estava a falar, ou então mentiu aos trabalhadores e trabalhadoras da fábrica da Cofaco da Ilha do Pico. Chegados agora, em janeiro de 2018, temos de facto uma notícia que é extremamente preocupante e que nos deve preocupar a todos. A resposta até aqui do Governo Regional não tem sido satisfatória. O Governo Regional tem funcionado como uma espécie de porta-voz da empresa, a empresa não fala publicamente e o Secretário-Geral do Mar, de Ciência e Tecnologia tem servido quase de porta-voz da empresa, justificando a opção e procurando pôr água na fervura para que os ânimos não se exaltem. Agora, aquilo que é preciso que o Governo faça é que pressione a empresa para que a fábrica não encerre e, pelo menos, para que os trabalhadores mantenham o vínculo contratual à fábrica, para que os postos de trabalho se mantenham até que, segundo é aquilo que é público, pelo menos defendido pelo Governo Regional, porque da Cofaco não ouvimos nada, que a intenção da Cofaco construir uma nova fábrica. Se assim é, não percebemos porque é que vão despedir 180 trabalhadores para construir uma nova fábrica. A nova fábrica a existir, ainda por cima com apoios públicos, a Cofaco para isso deve manter os postos de trabalho durante estes anos, porque é uma questão de renovação tecnológica e isso é legítimo e percebemos, mas por isso mesmo devem ser mantidos os postos de trabalho, salvaguardando os direitos, a antiguidade de todas as trabalhadoras e trabalhadores da fábrica da Cofaco. Menos compreensível é ainda esta opção da Cofaco, quando é uma empresa que há vários anos recebe chorudos apoios públicos aqui nos Açores. Ou seja, a fábrica tem beneficiado de muitos milhões de euros, seja diretamente em apoios à Cofaco, seja através da Associação Pão de Mar. Uma fábrica que não tem dificuldades financeiras, uma empresa que não tem dificuldades financeiras, quando vai renovar a sua infraestrutura de produção, aquilo que faz é despedir os trabalhadores. É uma empresa que não respeita quem trabalha e quem dedicou tantos anos da sua vida à empresa e a manter a produção e a manter também os seus postos de trabalho. O Bloco de Esquerda apresentou hoje um projeto de resolução de urgência para que o Governo Regional pressione a empresa e faça tudo o que estiver ao seu alcance para que não haja despedimentos e se mantenham os vínculos laborais dos trabalhadores até a existência da nova fábrica, que esperamos que venha a ser uma realidade e não seja apenas uma manobra da Cofaco. Bom, nós estamos muito preocupados. Trata-se de 180 trabalhadores e de uma fábrica e de um número de empregos absolutamente decisivo para a economia da Ilha do Pico.
portanto, para além das famílias, é toda a envolvente do ponto de vista social que fica bastante afetada. Portanto, nós, evidentemente, estamos muito preocupados com esta situação. Também, eu até como deputado já tive a oportunidade de verificar o que é que aconteceu aqui quando a fábrica da Cofac fechou na Ilha do Faial e também fechou nas mesmas circunstâncias, com a promessa de reabrir mais tarde. Isso nunca aconteceu e, portanto, para as circunstâncias que contextualizam este despedimento coletivo, a mim preocupam-me bastante, até tendo em conta que não existe nenhum tipo de garantia. As garantias que agora são dadas pela empresa são as mesmas que são dadas aqui na Ilha do Faial. Por isso eu considero que de facto esta não é a solução. Até tendo em conta, trata-se do setor privado, é o que dizem, e que é uma decisão de uma entidade privada, com certeza, é a posição de defesa da Cofac, mas é uma entidade privada que recebeu 10 milhões de euros nos últimos anos de apoios de dinheiros públicos e, portanto, evidentemente que os apoios públicos também têm que estar condicionados e têm que estar condicionados à manutenção do emprego e à preservação do emprego por parte da empresa. Caso contrário, não devem ser concedidos. Por isso, eu considero que a questão não deve ser dada como encerrada, que ainda existe a negociação que tem que decorrer entre os trabalhadores, os sindicatos e a empresa, e que a solução não é fechar a fábrica, não é despedir os trabalhadores, é manter a fábrica em atividade possível, na atividade possível, uma segunda hipótese, que é a suspensão das atividades. Mas seja como for, os trabalhadores não podem ver os seus direitos prejudicados e tem que existir uma garantia não verbal, uma garantia por escrito, em relação à reabertura da fábrica assim que as novas instalações estiverem construídas. O Grupo Parlamentar do CDS e o CDS, enquanto partido regional, está de veras preocupado com esta situação, porque obviamente é um impacto enorme, tremendo, numa realidade económica como é a da Ilha do Pico, até fazendo um paralelismo, por exemplo, se virmos na Ilha Terceira o que aconteceu com os 600 empregos da base das Lajes, digamos que fazendo um paralelismo com a população, acaba por ter um impacto eventualmente semelhante. Obviamente é algo que o CDS vê com muita preocupação e vai, aliás, nesse âmbito, fazer uma proposta legislativa no âmbito da Comissão de Economia para se criar um grupo de trabalho de acompanhamento desta situação, que é por causa de não cair no esquecimento, como muitas vezes acaba por acontecer, ou seja, numa situação, quando é premente, fala-se muito no assunto e depois, com o passar do tempo, deixa de se acompanhar. E por isso vamos ter essa iniciativa legislativa. E pronto, e o nosso entendimento é que a fábrica efetivamente deverá então ser construída e estes postos de trabalho estas pessoas deverão ser readmitidas. Não acontecendo dessa forma, não poderá haver, o CDS não é de acordo que haja qualquer tipo de apoio, seja a nível de financiamento regional ou mesmo europeu, que seja viabilizado pelo Governo Regional para esta empresa e seja para uma construção que depois não leva à readmissão destes funcionários. Depois de então termos escutado esta opinião dos partidos que não estão aqui representados, vamos começar este debate. Sr. Deputados, em primeiro lugar, muito boa noite, muito obrigado por estarem aqui. Sr. Deputado Marco Costa, aliás, eu começava por si. O que é que se poderá fazer no âmbito da Assembleia para reverter este despedimento coletivo na Cofac da Ilha do Pico? Em primeiro lugar, gostaria de deixar um cumprimento solidário a todos os funcionários, às suas famílias e diria à ilha, porque este é um setor que fez história dentro da indústria naval, em todos os atoneiros que conhecemos pela ilha e, portanto, é uma área muito querida a todos os habitantes da Ilha do Pico, que constituiu riqueza e que queremos trabalhar para que continue a ser um setor que crie riqueza e futuro à Ilha do Pico. O PSD tem acompanhado este assunto de muito perto, temos tido preocupações ao longo do tempo e, a nível da Assembleia, temos já algum trabalho feito. Não foi por acaso que em julho de 2017 apresentámos junto da Assembleia uma proposta de resolução
que foi aprovada pela unanimidade dos deputados e que levava a que o Governo desencadeasse todas as ações junto do promotor a bem da construção de uma nova unidade e, consequentemente, à manutenção dos postos de trabalho. Hoje, encontramos-nos aqui numa situação limite, numa situação de emergência social e que pode desencadear emergência económica na Ilha do Pico. Como tal, apresentamos uma proposta que entendemos como um plano de ação que deve ter, em primeiro lugar, a área social, portanto, junto dos funcionários atuais, tentando esgotar todas as hipóteses para que não se concretize o despedimento, criando condições para a formação, para uma posterior reintegração na nova unidade. E, portanto, as nossas propostas vão sempre no contexto de termos uma nova unidade fabril no Pico que absorva todos os funcionários. Porque estamos a falar de uma marca do Pico e uma marca da região que é resultado do trabalho das mãos de muitas mulheres picuenses. E, portanto, isto é um valor que tem que ser mantido e que, na nossa perspectiva, têm de ser dadas ferramentas, como, aliás, a proposta do PSD contempla, para, no momento, dar soluções sociais e, de futuro, garantir competitividade ao setor, ou então, numa situação limite, não termos as pessoas mais habilitadas na formação para poderem se reintegrar noutras áreas económicas. Mas a verdade é que, neste momento, o que queremos é salvaguardar o investimento e garantir os postos de trabalho. Muitas questões consideramos que têm que ser discutidas para lá das propostas, porque há um caminho que foi percorrido, há um trajeto de políticas na área das pescas e há um trajeto de 20 anos que culmina também em momentos difíceis como este. E, portanto, essa avaliação também deverá ser feita hoje e nos próximos tempos, nos vários palcos políticos. Mas, de qualquer forma, é este o nosso principal objetivo neste momento. O PSD apresenta-se como um plano de ação que, em primeiro lugar, tem a questão social, de salvaguarda dos direitos dos funcionários atuais, garantindo-lhes a possibilidade de formação e, depois, um plano que prevê dar, digamos assim, futuro a esses funcionários e à Ilha do Pico. Sr. Deputado João Paulo Corvelo, fazia-lhe precisamente a mesma pergunta. O que é que no interior da Assembleia, nestas 4 paredes do Parlamento, se poderá fazer para tentar reverter ainda o fecho da fábrica na Ilha do Pico? Além de mais, muito boa noite. Obrigado por me dar a oportunidade de estar aqui presente neste debate, que é um debate sério, que preocupa, sem dúvida nenhuma, o Pico, preocupa o Triângulo e preocupa os Açores todos e, como é óbvio, preocupa o PCP. Além de mais, quero desejar a boa noite a todos os trabalhadores e todas as trabalhadoras da região e, em especial, as da fábrica da COFAC do Pico, porque estiveram presentes ontem aqui fora da Assembleia e uma coisa que se notou e que temos que deixar aqui bem expresso é que todas as forças políticas estão de acordo que as funcionárias não devem ir para o desemprego, devem continuar a trabalhar e a fábrica não deve encerrar as portas. E isto é muito positivo para o desenvolvimento da nossa região e da Ilha do Pico. Passando agora à questão propriamente dita, é preciso não esquecer que, e é preciso os açorianos perceberem que a fábrica COFAC é nem mais nem menos do que a marca Bom Petisco. Ou seja, quando deixarem de ver, ou quando a fábrica da COFAC poder encerrar as suas portas, vão deixar de ver nos supermercados, nas lojas, a marca Bom Petisco. E isto é preciso salvaguardar, porque fala-se na COFAC, mas não se fala realmente na marca que a COFAC produz. No entanto, a fábrica, portanto, em termos de perdas diretas, são, e a gente tem falado nisto sempre, são 4% da população ativa na Ilha do Pico
e 8% no Conselho da Madalena, num universo de 14 mil habitantes. Nós não podemos deixar de salvaguardar que isto é um processo um pouco controverso, e vamos chamá-lo um processo de algumas ilegalidades. Porque nenhum trabalhador recebeu o despedimento efetivamente. Ou seja, quando havia a possibilidade, porque existem 60 dias para apresentar este documento de despedimento coletivo e depois, durante esses 60 dias, os sindicatos têm o direito e o dever de negociação com a empresa. Quando o Governo Regional assume como certo um despedimento que ainda não está formalizado por escrito, está condicionando a luta dos sindicatos e dos trabalhadores. E nós não podemos deixar que isto seja assim. Portanto, a verdade é esta, quer dizer, os trabalhadores têm o direito de contrapropostas, de propostas e de negociações com os donos da fábrica e com a fábrica. Eu estive presente no Pico e ouvi os trabalhadores. Não se passa só o problema, que é um problema muito grave, de trabalhadores que vão para o desemprego, que ganham o ordenado mínimo, que têm rendimentos muito baixos. Mas não passam só esses problemas, passam também pelos postos indiretos que usufruem dos trabalhadores da fábrica. Nós sabemos, por exemplo, que na Ilha do Pico o autocarro passam 2 carreiras da Cristiano 2 vezes para a Ilha do Pico por dia. E nós sabemos, todos aqui presentes, que, por vezes, esses ordenados da empresa até há falhas, que houve denúncia da parte do PCP há menos de um ano sobre este assunto. E com menos 2 carreiras vai dificultar esta empresa, vai dificultar outros trabalhadores. Portanto, há postos aqui criados indiretos que vão também ser prejudicados em relação a esta situação. Nós concordamos que se promova, como algumas forças políticas assim o querem prever, que se promova no Pico aquilo que aconteceu na base das Lajes e na Ilha Terceira. Que é, portanto, um plano. Agora, antes deste plano, nós temos que salvaguardar que os trabalhadores não são despedidos e que não há despedimentos. Isto é o principal assunto preocupante. Sim, senhor, estamos de acordo com o plano, estamos de acordo com o plano para o Pico, para as Ilhas do Triângulo. Sim, senhor. Mas primeiro, o importante é não haver despedimento daqueles trabalhadores. Estamos a falar de famílias inteiras que podem ser despedidos. Muitas vezes, o marido e a mulher são despedidos. As crianças estão na creche que, no final deste mês, deixam de ser pagas para o COFAC como eram até então. Portanto, são problemas graves, gravíssimos, que têm acontecido. Mas, uma coisa que salvaguardamos e que queremos enaltecer hoje aqui, é que, devido à força dos trabalhadores, fora da Assembleia Regional, o Partido Socialista tomou uma posição que nós achamos que pode ser positiva, que é a alteração do seu projeto de resolução com pedido de urgência sem exame em comissão. Portanto, com dispensa de exame em comissão. E isto mostra a força dos trabalhadores quando estão organizados. Este é o caso concreto que muitas vezes na comunicação social e em outros órgãos se diz que os sindicatos são assim ou são assados e que a força do trabalhador já não é aquilo que era, não é verdade. Hoje, quer dizer, ontem aqui fora da Assembleia Regional, pôde-se ver a força dos trabalhadores, a manifestação dos trabalhadores fora desta Assembleia, todas as forças políticas foram aos trabalhadores, inclusive o Sr. Presidente do Governo foi cumprimentar os trabalhadores, com a presença do Secretário-Geral da CGTP, que veio de Lisboa, exclusivamente para ajudar os seus trabalhadores. No entanto, só mais no entanto, este passo atrás, que o Partido Socialista hoje apresenta... Passa à frente. O passo à frente, que é o poder alterar a sua proposta, em que... Melhorou, sem dúvida nenhuma, em que também está, aparentemente, pelo menos, preocupado com o despedimento desses trabalhadores, nós achamos que é um passo para que se possa realmente defender aquilo que é importante hoje ser defendido aqui, que é o não despedimento dos trabalhadores da fábrica da COFAC na Ilha do Pico. Sr. Deputado Miguel Costa, o que é que na Assembleia ainda se pode fazer? Boa noite, Roberto. Obrigado pelo convite para mais um debate sobre um tema que é da ordem do dia e muito pertinente. Também cumprimento aos colegas e um cumprimento especial a quem nos está a ver lá em casa e especialmente aos trabalhadores, às trabalhadoras da COFACO.
Eu julgo que, em primeiro lugar, de uma forma geral, todos os partidos estão alinhados nesta missão. Na salvaguarda dos postos de trabalho, na salvaguarda dos direitos daqueles trabalhadores, na salvaguarda de uma indústria que é fundamental para a Ilha do Pico e, portanto, eu julgo que aí é de louvar que todos os partidos têm feito um conjunto de iniciativas, de propostas, de reuniões e percebemos que há essa intenção clara de todos, uns de uma forma, outros de outra, mas de todos apoiar esta situação. Isto porque não é uma preocupação minha, não é uma preocupação do deputado Marco Costa, nem do deputado João Corvelo, é uma preocupação de todos nós, de todos os picarotos, de todos os açorianos e julgo que, acima de tudo, é isso que deve relevar nesta matéria. Com certeza que há um conjunto de iniciativas que já deram entrada, o PS neste âmbito foi o primeiro a dar entrada, mas não é isso que releva nesta situação, releva exatamente os conteúdos das iniciativas. E julgo que, de uma maneira geral, todas são bem-vindas. Há uma discussão aberta que deve haver sobre cada uma delas, mas todas são bem-vindas. O grupo parlamentar do Partido Socialista focou, e acho que todos devem fazê-lo, o deputado agora do Partido Comunista acabou de o referir, devemos focar as atenções na situação atual, nos direitos daqueles trabalhadores, salvaguardando os postos de trabalho em primeira instância. Esgotar tudo o que é as nossas forças e as nossas energias junto da empresa, assumindo que aqui estamos a falar numa responsabilidade direta e exclusiva da empresa, mas que todos os agentes políticos e toda a sociedade deve se envolver nessa missão. E, portanto, o objetivo é executar todas essas etapas que sejam possíveis de manter aqueles postos de trabalho, manter no ativo aquela elaboração da fábrica. Recordo, e bem aqui pelo deputado do PCP, que a marca Bom Petisco não é uma marca qualquer, é líder de mercado, é uma marca que regula o mercado, os preços da Bom Petisco que regulam todo o mercado, e essa marca não é uma marca qualquer, é uma marca que tem o selo da Ilha do Pico, tem o selo de região autónoma dos Açores, tem o selo da pesca sustentável e isso não é desprezável, nem desprezível, não é desprezível de qualquer forma ou pode ser desleixado por parte de uma administração de uma empresa. E, portanto, nesta matéria, eu julgo que a COFAC terá uma palavra importantíssima a dar e julgo que já peca por tardia. Agora, em matéria de projetos e de propostas para a Assembleia, o Partido Socialista apresentou duas iniciativas nesta fase. Uma que salvaguarda a manutenção daqueles postos de trabalho em elaboração, enquanto decorre os trabalhos da fábrica, define um prazo para a conclusão da apreciação e avaliação do projeto da nova unidade de Fabril e se, eventualmente, essa hipótese for escutada e não houver possibilidade de manter em elaboração, enquanto estão a construir a nova fábrica, que sejam salvaguardados todos os direitos dos trabalhadores e, acima de tudo, que não haja uma perda de rendimento desses trabalhadores enquanto houver um período de interrupção. Isto quer dizer que eles têm que ter, aqueles trabalhadores têm que ter o direito a um nível de rendimento equivalente ou se tivessem, ou que oferiam se estivessem em elaboração. E também que se esgote todas as diligências, todas as diplomacias que podem ser desenvolvidas nesta matéria junto da empresa para que assuma de alguma forma um compromisso com aqueles trabalhadores de reintegração caso seja preciso a interrupção total. E nesse âmbito, e também pelo silêncio da empresa, salvo uma carta enviada à RTP, e julgo que essa carta também tem o seu valor, não sei se vai referi-la de seguida, mas eu tomei nota daquilo que foi até lido pelo seu colega, em que a COFAC diz que a COFAC é parte integrante da solução do futuro para o Pico, que imediatamente após a aprovação da candidatura submetida, que julgamos que no final de fevereiro estará concluída, conduzirá à construção de uma nova unidade industrial que assegurará, em primeira linha, a empregabilidade dos trabalhadores atuais,
assim como às gerações vindouras. Portanto, este é, de alguma forma, um bom compromisso. Se calhar, presencialmente também não faria mal se a administração pudesse aparecer, e foi nesse sentido que também propusemos uma audição urgente de todo um conjunto de atores e entidades que estão envolvidas neste processo, nomeadamente o Governo, a administração, a Câmara Municipal, e aqui deixe-me só fazer um parênteses. Julgo que também já estou a escutar o meu tempo. Deixe-me só fazer um parênteses. Nesta matéria, e julgo que aqui também releva a questão de todas as forças políticas estarem envolvidas, quer o Governo, que é do Partido Socialista, suportado pelo Partido Socialista, quer a Câmara Municipal, que é do Partido Social Democrata, fizeram tudo o que estava ao seu alcance. Eu sou testemunha disso, eu fui vereador no último mandato de um executivo municipal, da qual o Marco Costa também fez parte, e sei tudo, e era uma matéria recorrente nas nossas reuniões, tudo o que a Câmara também fez sobre esta matéria. Portanto, não há um governo regional isolado a tentar resolver o problema junto da empresa, há uma Câmara Municipal empenhada e há todos estes atores políticos que podem, de alguma forma, contribuir para que esta seja só mais uma etapa da COFACO na Ilha de Pico, e nada nos leva a crer que a fábrica não seja uma realidade, como também não devemos baixar os braços, e os trabalhadores hoje e ontem deram um grande exemplo nesta matéria, na luta incessante pelos seus direitos, e que seja uma realidade podermos contar com eles a trabalhar, porque a mão de obra deles, também dito pela administração, é a melhor que há na indústria conserveira. Sr. Deputado Marco Costa, eu fazia-lhe uma pergunta, há pouco abordou este tema encapotadamente, podemos assim dizer, mas que culpas é que atribui ao Governo Regional em todo este processo? Há pouco falava em políticas de 20 anos. Exatamente. Lá chegarei, mas não posso deixar de fazer uma análise já a este momento de debate. Estamos todos de acordo sobre o crédito que nos merecem todas as funcionárias por saber acumulado, todas as gerações que estiveram ligadas, todo o histórico, todo o sentimento que existe sobre esta empresa, sobre este setor no Pico. Mas não posso deixar de falar em alguns silêncios que existiram nos últimos tempos e que devem ser esclarecidos politicamente. Aliás, a não presença de qualquer representante do Governo no debate que aconteceu na Madalena há poucos dias é, do nosso ponto de vista, criticável. Mas deixe-me que diga também outra nota, e esta para mim é muito preocupante. A portaria do Governo Regional que prevê os investimentos na modernização da transformação, ela já colocava metas e parâmetros à candidatura. E, portanto, já aí ficava claro que não seria possível a COFACO, enquanto empresa com o estatuto atual, com a dimensão atual, se candidatar. E, portanto, a 10 de fevereiro de 2017 era publicado um documento pelo Governo Regional dos Açores que, ao fim e ao cabo, já trazia em entrelinhas o despedimento coletivo. Isto preocupa-nos. E, portanto, deixo a questão, se foram, não está regulamentado, são regulamentos comunitários publicados, citados. Para criar um desemprego coletivo é uma coisa inacreditável. Está claro na portaria, são documentos publicados pelo Governo. A sua clareza não é exatamente a minha. É importante que se esclareça, mas a verdade é que é criada uma nova empresa para poder cumprir com a elegibilidade aos fundos comunitários. Esta é uma nota que fica. Depois, dizer que realmente, como disse o deputado Miguel, foi um assunto por todos nós acompanhado de muito perto, mas eu tenho que dizer-lhe aqui que esperava um pouco mais da proposta do PS, que vai ser discutida e temos oportunidade para isso, é que existe o nosso Parlamento para discutirmos. Porque entendo que esta é uma fase limite de emergência e, portanto, há aqui afirmações que, na nossa opinião, estamos a admitir já o despedimento e nós queremos é saber exatamente se podemos
esgotar todas as hipóteses antes desse... Convinha que lesse o projeto de resolução. Não o leu, já está certamente. estudado e anotado, e, portanto, entendo que não é Veja por aí. o ponto 1 da Depois, resolução. gostava de deixar uma nota, como algumas afirmações já foram feitas, inclusive do Sr. Presidente do Governo. O Sr. Presidente do Governo já disse que não se podia substituir a COFAC. Ora, em 2005, o Governo Regional ainda era acionista em 20% da COFAC. O Governo Regional tem, por toda a região, em diversas empresas, inclusive no setor das conserveiras, é acionista. E, portanto, é uma afirmação que, na nossa opinião, é infeliz, distancia o Governo das pessoas, do povo, das pessoas que neste momento estão a sofrer com este problema e que, deixe-me que lhe diga, vai de encontro à nossa leitura do que tem sido a estratégia junto deste setor. Estamos a falar de 20 anos da perda de uma frota, a famosa frota azul dos Açores, que continua a pescar noutras paragens e que se desloca no Atlântico de acordo com a flutuação dos cardumes. Estamos a falar de estaleiros que não deixam de afugentar os armadores e também não podemos ignorar que a proximidade e a relação entre os diversos atores leva a que as empresas ajuda a tomar decisões que se mantenham nos seus lugares originais e, portanto, poderia falar dos entrepostos frigoríficos, poderia até falar na formação dos ativos, como são os mestres, motoristas ligados aos atonais. E, portanto, estamos neste momento a tratar de uma situação limite. Estamos todos de acordo que temos que trabalhar para a ultrapassar, como bem foi dito aqui, como uma das marcas grandes, que é o Bom Petisco, como símbolo da região e até símbolo do país, e vamos certamente ajudar na solução. Mas há claramente situações que nos deixam tristes pela atuação do Governo e, portanto, não pode o Governo querer conserveiras sem tratar também de toda a cadeia ligada, inclusive, à captura e todos os meios que devem ser dados para que se crie uma cadeia do mar, a terra e ao consumidor. Criando valor. João Paulo Corvelo, fazia-lhe precisamente a mesma pergunta. Há alguma culpa do Governo Regional em todo este processo? Eu vou-lhe responder, mas antes de mais queria fazer um ponto de situação aqui e explicar que a única força política que apresentou um debate de urgência nesta Casa em relação à COFAC foi o Partido Comunista Português. Foi rejeitado porque é uma representação parlamentar e foi dito pela Sra. Presidente e acatado pelo Partido Comunista Português, pela representação parlamentar do Partido Comunista Português, que não tinha esse direito porque era representação parlamentar. Mas foi a única força política que apresentou nesse Parlamento a vontade de fazer um debate de urgência aqui em relação ao problema, exatamente, e acatada mas foi a única força política. Mas a gente não vem aqui para saber quem é o pai da criança e quem é o pai O único objetivo que nos move em estar aqui e lutar é para lutar pelos postos de trabalho das trabalhadoras da COFAC do PIC. Esta, para nós, é importantíssima. Quando o deputado Miguel Costa e quando o deputado Marco Costa nos diz que aqui a nova proposta do Partido Socialista, no ponto número 1, refere-se para que não haja despedimentos. Mas o meu medo é que no ponto número 3 diz exatamente isso e passa a citar. Na eventualidade do referido ponto número 1 se demonstrar elegível, garantir o seguinte. Ou seja, execuível, garantir o seguinte. Ou seja, garantir já pensando que os trabalhadores vão ser despedidos. Não é para isto que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para lutar para que os trabalhadores não sejam realmente despedidos. E vai no sentido, a nossa proposta vai neste sentido. E esperamos que esta proposta seja acatada e seja aprovada pelo Partido Socialista aqui em plenário. Em relação à fábrica, o encerramento da fábrica, é preciso nós termos cuidado que o que aconteceu no Faial em 2010 foi o encerramento da fábrica da COFAC e levou para o desemprego muitas pessoas na ilha do Faial. Isto, no pico, prevê-se agora esse desfecho.
Nós temos que lutar para que isto não aconteça. Que logo de seguida irá para Faial, irá para São Miguel, para a Confacto de São Miguel. Portanto, nós temos que ter cuidado, que isto é uma empresa que está desmantelando e que está deixando no desemprego muitos trabalhadores. Quando o deputado Miguel Costa, do Partido Socialista, nos referia que as pessoas tinham que ficar, se ficassem em casa, teriam que ganhar exatamente o mesmo ordenado, tinham que usufruir, é preciso não esquecer que não é só isto que está em causa. O que está em causa, por exemplo, e frisado por mim, é, por exemplo, a creche das crianças, que deixa de ser pago no fim deste mês e que não tem nada a ver com o ordenado direto pago às funcionárias. É preciso não esquecer os outros empregos indiretos que estão relacionados, mesmo que os funcionários fiquem em casa a ganhar, a receber este valor, essa empresa deixa de pagar à empresa, por exemplo, Cristianos na Ilha do Pico. É preciso não esquecer estes pormenores todos, porque não é só pagar o ordenado às funcionárias, mas é tudo o que se acarreta neste processo todo. Nós, a única possibilidade que achamos que deve ser defendida neste momento por todas as forças políticas, e o Partido Socialista tem-se chegado à posição desde sempre do Partido Comunista neste aspecto, é o não despedimento das funcionárias da fábrica do Pico. Aliás, isto é um processo e hoje, aqui, já salvaguardado por mim, quero continuar a salvaguardar todo o mérito dos trabalhadores unidos, virem para fora da Assembleia Regional, lutar a favor, não vêm pedir dinheiro ao Parlamento Regional, eles vêm pedir o trabalho deles. Eles vêm pedir que continuem a trabalhar, que lhes deem trabalho. E isto é legítimo que venham pedir isto fora da Assembleia e é legítimo que todas as forças políticas acatem isto como uma necessidade urgente e uma necessidade séria dos trabalhadores e que nós temos que apoiar todos, desde a direita à esquerda. Nós, também, representação parlamentar do PCP, achamos que as comissões devem existir as comissões, só que para existirem as comissões, não devem ser despedidas essas funcionárias. Portanto, arranjar uma comissão depois das funcionárias serem despedidas é mau para este serviço no Pico. É mau para isto, para a região. É mau para o Triângulo. Portanto, achamos que o que devemos continuar e devemos ter um caminho aqui trilhado e sério a percorrer é o não despedimento desses 180 trabalhadores da fábrica do Pico. E é neste sentido que nós todos devemos remar. Sim, senhor. Senhor deputado Miguel Costa, eu assim não vou-lhe perguntar se atribui culpas ou não ao Governo, mas vou-lhe pedir um comentário àquilo que já foi aqui dito. Porque não vejo mal nenhum nessa questão. Eu julgo que eu devo confessar que tenho um compromisso assumido com os trabalhadores. Foi um compromisso assumido numa reunião com os trabalhadores em que me recusava a fazer politiquice inconsequente, ou política inconsequente, para não dizer politiquice, com esta matéria. Porque a minha missão, não deixando de ser política, é, acima de tudo, fazer tudo o que tiver ao meu alcance para a defesa daquelas pessoas, para a defesa da estabilidade social daqueles agregados familiares, numa primeira instância, a salvaguardando os postos de trabalho e por isso é que o projeto de resolução é construído nesta forma, e se concretizar aquela que foi uma reunião e um anúncio da própria empresa, que possamos, de alguma forma, garantir os direitos, salvaguardar os direitos e, dentro do possível, dentro daquilo que a empresa conseguir, pelo menos garantir algum compromisso futuro. E tem pena que o PSD, no seu registro habitual, não ceda constantemente à tentação de fazer política, de criticar os governos aos 20 anos, esquecendo os outros 20 anos em que o governo foi PSD. Nesse setor podemos orgulhar. Posso concluir? Sim, senhor. Okay. E tentando sempre atacar o governo em contradições constantes. Uma vez é porque o secretário é que falou, outra vez é porque o secretário não disse o que sabia. Se o secretário diz é porque sabe coisas que não devia ter dito, está em nome da empresa, outras vezes é porque já falou de coisas que nunca tinha falado, outras vezes é porque já devia ter falado. E, portanto, essas contradições, e julgo que nesta fase o que nos deve unir, sinceramente, é aquilo que, de alguma forma, acabou de afirmar. Também, o não despedimento dos trabalhadores, é a luta deles, é ver o rosto daquelas mulheres
que não querem um subsídio de desemprego, querem o seu trabalho, Sem dúvida. querem trabalhar, querem se dedicar a uma conserveira, querem continuar a honrar um nome COFACO, um nome Bom Petisco. E é nesse sentido que devemos todos trabalhar. Eu julgo que isso estava bem encaminhado. A tentação de fazer política, pronto, cada um fica com aquilo que é a sua apreciação sobre esta matéria. Mas o que a gente consegue retirar, o que de alguma forma nós todos conseguimos retirar deste debate e do debate que tem acontecido sobre esta matéria em várias frentes, nomeadamente na Assembleia, é que há aqui um conjunto de propostas, que são concretas, são objetivas, exatamente, são com propostas sustentadas e que devem ser discutidas e deve ser encontrado o melhor caminho dentro daquilo que é da nossa competência e aquilo que é a nossa capacidade política nesta matéria, mas sem cair na tentação de entrar no jogo do empurra. O que é preciso aqui é agarrarmos todos aquela gente, aqueles direitos e trabalhar para que a fábrica seja uma realidade e não atacar o governo, até porque eu podia citar ou pelo menos enumerar aquilo que tem sido feito pelo governo já nesta matéria. Muito tem sido feito, mas enquanto houver a dúvida, enquanto não houver a garantia da empresa, o governo não deve parar de atuar, como nenhum de nós, enquanto representantes do povo. Sim, senhor. Estamos muito perto do nosso final. Eu pedia resposta rápida a esta minha pergunta. Fala-se muito em apoios públicos, em que a COFACO teve 10 milhões de apoios nos últimos anos, que o Governo Regional tem cerca de 1 milhão no orçamento para a COFACO aprovados no orçamento para este ano. Eu pergunto se entendem que a uma empresa que tem este historial, que já fechou uma fábrica na Ilha do Faial há 7 anos atrás, que prepara-se, eventualmente, para fechar uma fábrica na Ilha do Pico, se merece continuar a receber apoios públicos. Gostaria de dar uma nota. Estamos aqui de uma forma construtiva, Sr. Deputado. E desta forma é que eu trouxe documentos que não são documentos públicos. E, portanto, a nossa perspectiva é comum de salvaguarda dos postos de trabalho e de manutenção de todos os direitos adquiridos de um trajeto de mais de 50 anos ligados ao setor. E a questão que eu aqui trouxe está relacionada com a possibilidade ou não da COFACO, nos atuais moldes, concorrer à modernização da sua unidade. Se este cenário fosse possível, não era possível, nem sequer estávamos a colocar a questão do despedimento e da formação de uma nova sociedade. Tem 14 empresas criadas exatamente para essas candidaturas. O argumento de nova enquadramento legal vai de encontro à necessidade de candidatura à legislação publicada pelo Governo Regional. Não é publicado pelo Governo Regional, há regras comunitárias. Regras comunitárias foram todas escutadas as possibilidades. Essa é a questão que vejo. Esse seria o cenário ideal. Modernizar a atual unidade, construir nos espaços uma nova unidade, se fosse o caso, salvaguardando os direitos e a manutenção dos postos de trabalho. Então, estamos todos de acordo nesse aspecto. E, portanto, a questão não é politiquice. A questão é técnica, mas de encontro à salvaguarda dos direitos dos funcionários. A questão colocada sobre os apoios é uma questão que tem que ser analisada com cuidado. Se existir a possibilidade do Governo legislar na salvaguarda da admissão dos funcionários da atual unidade na nova unidade, que seja colocada essa apreciação. Obviamente, causa-nos alguma perplexidade todo o trajeto que foi tido nesta questão da atribuição de apoios públicos. Posso citar, em 2005, houve um programa, o Estabilizar, que levou a que os funcionários passassem a ser, em termo indeterminado, os contratos. Na altura era sazonal, portanto foi uma boa medida. Obviamente,
as funcionárias usufruíram, mas há uma continuidade da cadeia que, na nossa opinião, tinha que ser salvaguardada e não vemos sinais. E, portanto, todos os apoios devem ser condicionados à manutenção dos postos de trabalho e de uma forma clara e objetiva, se estamos a ir ao encontro também do que é a estratégia regional de salvaguarda dos valores maiores do nosso mar. Sr. Deputado João Paulo Carvelo, sim ou não? Eu vou já responder à sua pergunta. Vou responder já à sua pergunta. Tem sido muito rápido. Tem sim, senhor. Vou responder já à sua pergunta, mas deixando aqui 2 ou 3 parênteses. Para nós não dignifica nada o debate, nem dignifica nada o interesse que é a defender as trabalhadoras e os trabalhadores desta fábrica, que é saber quem é que tem culpa nos primeiros 20 anos e quem é que tem culpa nos segundos 20 anos. Eu acho que o importante é a gente estar todos unidos para que se defenda o interesse dos trabalhadores e das trabalhadoras daquela fábrica. Isto, para mim, é o fundamental. Saber quem é que teve culpa nos primeiros 20 anos depois de 1975 e quem é que teve culpa nos últimos 20 anos, isto agora, o que é mesmo importante agora é não deixar que aquelas pessoas, que aqueles trabalhadores vão para o desemprego. Isto é que é importante. E nós não podemos deixar que, através do dinheiro do uso do dinheiro público, que se construa uma nova fábrica, por exemplo, para lombos de atum e readmitir novamente funcionários com menos direitos, com menos rendimentos e usufruindo de salários muito mais baixos e para sempre pensando em lucro fácil. Isto nós não podemos admitir, que isto aconteça. Porque o que está neste momento em cima da mesa é uma nova fábrica só para lombos de atum, só para lombos de peixe, readmitindo 20 ou 30 pessoas, com obrigações de mão de obra mais barata, com menos qualificadas e a ganhar muito menos, perdendo os direitos todos que já tinham adquirido durante esses anos todos. Isto nós não podemos compactuar com esta situação. Nós não podemos, e não acredito que haja força política nenhuma na região que compactue com esta situação. Não acredito. Porque, ser sério, não é compactuar com esta situação. Em relação, há bocado fez uma pergunta em relação ao Governo Regional. Eu acho que o Governo Regional não esteve bem quando disse isto na minha primeira intervenção, quando deu por dado adquirido que as trabalhadoras e os trabalhadores iam ser despedidos, sem haver qualquer formalização por escrito para esses trabalhadores. E impossibilitando ou condicionando os sindicatos poderem entrar em negociação. E nesta parte, eu acho que o Governo não esteve bem. Nós temos que pensar nesta situação, não só como uma perda para a Ilha do Pique, mas para o Triângulo e para todos e para os Açores. Sim, senhor. Sr. Deputado Miguel Costa, repetir precisamente a pergunta. Os apoios públicos, sim ou não, empresas com este historial? Com certeza que sim. É preciso que esses apoios sejam garantidos. São instrumentos que estão à disposição de qualquer empresa, não é só da COFACO, como é óbvio, e candidatam-se a esses apoios. Quem se candidata para fazer um projeto de uma nova unidade fabril não é para fechar a porta. Certamente. E, portanto, é essa a expectativa que temos e, necessariamente, que essa construção dessa fábrica, sendo uma realidade, é para readmitir aqueles funcionários, até porque tem essa carta escrita à RTP que já o diz. Eu percebo isto que o deputado do PCP diz e com razão. A minha expectativa é que neste processo, com a aprovação do projeto candidatado e até à data de abril que foi indicada como possível avanço com o despedimento coletivo, possa, por parte da empresa, vir a terreno e junto desses funcionários que consideram como sendo os melhores e consideram como sendo essencial para a nova fábrica, que possam de alguma forma celebrar um compromisso e que garantam esses direitos. Srs. Deputados, muito obrigado por terem estado aqui. E hoje, no programa de hoje, falámos sobre a questão que está na ordem do dia, o despedimento de cerca de 180 trabalhadores na fábrica da COFACO, na Ilha do Pico. Terminamos assim o programa de hoje. Estamos de regresso na próxima semana. Aí vamos falar sobre a questão da base das lajes. Tenha uma ótima semana.